Em que momento seu instinto instintivo se revelou verdadeiro? Quando eu era um adolescente, eu estava andando no carro com alguns amigos. O motorista estava acelerando um pouco e agindo como um idiota em geral. Paramos para que ele pudesse trocar um CD. Isto foi nos anos 90. Tive um mau pressentimento de que ele acabaria por estragar o carro e alguém morreria ou se machucaria gravemente. Eu quase saí do carro, mas eu não saí. Acabamos por naufragar menos de 20 minutos depois. Estive perto de cortar uma artéria em meu pescoço quando nós despenhamos. Os ferimentos de todos os outros eram bastante pequenos, inclusive do motorista. Suas ações imprudentes causaram o acidente. Eu gostaria de ter confiado no meu instinto. A primeira vez que conheci a professora que minha filha autista ia ter na escola primária, estávamos conversando sobre minha filha. Ela se sentou em uma cadeira de balanço na sala de aula e a reação da professora foi exagerada. Ela realmente gritou com ela: "Não, não, não. Essa é a cadeira da senhora R, pequena menina." Eu fiquei gobsmaque. Mas depois me adivinhei. Disse a mim mesma que estava apenas sendo super protetora, etc. Eu deveria ter dado ouvidos ao meu instinto. A senhora R foi pega puxando um estudante neurotípico pela perna dele enquanto ela estava deitado de barriga para baixo. E então ela deixou cair sua mochila em cima dele. Ela foi presa por isso, mas ainda pôde voltar ao trabalho, com a adição de câmeras em sua sala de aula. Alguns meses depois, ela foi pega abusando várias vezes de uma das crianças autistas de sua classe, supostamente dando-lhe um tapa em pelo menos uma ocasião com seu chinelo de dedo. Após o segundo incidente, nosso jornal local compartilhou um artigo que tinham escrito sobre esta professora muitos anos antes, quando ela tinha 12 anos, e tinha assassinado uma colega de 14 anos de idade, esfaqueando-a no coração. Quando eu tinha cerca de 15 anos, meu pai estava trabalhando em um estado diferente com um amigo dele por alguma renda extra. Lembro-me de uma noite que acordei de um sono morto e tudo no meu corpo me dizia: "Chame seu pai." Agora, assim o fiz. Mesmo que fosse como às 2 da manhã. Ele não respondeu. Eu abaixei meu telefone e estava lentamente começando a acordar e tentei me convencer de que ele provavelmente estava dormindo e eu estava apenas sendo estranha. Mas a sensação não ia embora. Algo que não consigo explicar estava me implorando para continuar tentando. Então eu fiz. Pela quinta vez meu estômago estava tão atado em nós que pensei que ia vomitar. Mas então ele pegou e as primeiras palavras de sua boca foram: "Cristo querido, você pode me ouvir?" Eu disse que sim e ele disse que estava preocupado com ela e perguntei se ela estava bem e ele disse não. Na verdade não. Mas preciso te ligar de volta. Ele desligou antes que eu pudesse dizer outra palavra. E foi quando eu fui e acordei minha mãe. Eu disse a ela: "Acho que algo aconteceu com o pai." Meu pai finalmente ligou de volta e nos contou como ele e seu amigo avaliaram gravemente mal o quão afiada era a curva e ambos tinham acabado de subir uma pequena ravina e estavam andando por todo lugar tentando conseguir sinal para pedir ajuda quando minha ligação chegou. Eles estavam bastante abalados, mas nada que ameaçasse a vida. Só passaram alguns dias no hospital antes que meu pai decidisse que já estava farto e pegasse um ônibus de volta para casa. Meu pai ainda fala sobre como quando ele ouviu os pneus saírem da estrada e viu o topo das árvores correndo em direção ao para-brisa, ele pensou que estavam mortos e ouvir minha voz ao telefone foi a coisa mais bonita que ele já ouviu em sua vida. Minha mãe ainda não entendeu como eu sabia como chamá-lo, e eu também não. Felizmente, nunca mais tive outra experiência como essa e não quero ter. Se estou sendo honesto, eu digo à minha mãe que o que quer que tenha sido que me despertou. Espero que, da próxima vez, ela pegue outra pessoa. Minha mãe era uma hippie louca. Eu me mudei aos 16 anos e eventualmente fui capaz de estabelecer uma relação próxima, mas cautelosa com ela. Neste momento, ela estava morando em um barco nas Chaves da Flórida. Eu amava muito, mas ela sofria de vícios e estava em um relacionamento terrivelmente abusivo. Comecei a ter pesadelos com seu namorado me ligando nos sonhos. Ela me dizia que ela caiu do barco e eles não conseguiam encontrá-la. Meu estômago me envelheceu e não pude ser eu a salvá-la. Ela era uma mulher adulta fazendo suas escolhas. Decidi não ter mais contato com ela, mas continuei conversando e o faria após o aniversário dela. 2 dias antes do aniversário dela, recebi o telefonema. Ela caiu no oceano enquanto estava intoxicada e seu corpo só foi encontrado na manhã seguinte. Eu estava visitando a família na Califórnia, área de Los Angeles. Estava caminhando para a casa de uma loja recém-inaugurada perto da casa de meus avós.
Naquela época eu estava com minha irmã mais velha que o meu. 2 semanas antes tinha meu segundo sobrinho. Comecei a ter a sensação de que em algum momento íamos ser atingidos por algo. Eu não tinha exatamente a certeza do que, mas tinha essa sensação. Continuei empurrando desde então, e especialmente naquela época. Pode ter havido talvez 5 carros descendo pelos 2 lados da rua. Estávamos prestes a virar uma esquina para voltar para a rua pelos meus avós, quando senti que precisava mesmo vomitar por causa de um sentimento tão ruim que tive. Acabei empurrando minha irmã e meus sobrinhos em direção ao muro da casa na esquina, e quase imediatamente fui cortado por um carro que tinha sido desbastado enquanto acelerava. Por sorte, meus sobrinhos e minha irmã estavam bem, mas eu precisava de uma cirurgia na perna e uma parte do quadril. Na graduação, minha irmã e eu morávamos em uma casa que meus pais compraram e tínhamos companheiros de quarto. Minha irmã tinha arranjado um novo rapaz que estava se mudando depois das férias de verão. Eu o conheci no dia em que ele se mudou. Eu estava lá em cima. O conheci. Apertei a mão dele. Fui até a suíte do porão. Liguei para minha mãe e disse a ela que não havia como eu deixar aquele cara se mudar para cá. Ela me perguntou por quê e eu só disse que tinha um mau pressentimento a respeito dele. Ela estava na casa 2 meses antes de expulsá-lo. Por muitas razões, a polícia teve que se envolver. Foi uma bagunça. Avançamos rapidamente alguns meses e tínhamos voltado das férias de Natal e a casa tinha sido completamente destruída. Dissemos imediatamente à polícia que achávamos que era ele. Eles disseram eles o conheciam bem. O crédito do seguro era de $160 mil. Vivemos em um hotel por 3 meses enquanto eles reconstruíam a casa. A polícia pensou genuinamente que ele tentaria nos matar. Ele acabou confessando quando estava em tratamento, mas saiu devido à insanidade temporária causada pelas metanfetaminas. Meu vizinho, que não saía muito, sempre estacionava seu carro no mesmo local, bem em vista da janela do meu quarto. Uma tempestade de neve estava acontecendo durante toda a semana e no quarto dia da tempestade eu estava sentado na cama assistindo televisão. Olhei para fora e vi que seu carro não havia se movido a semana toda. A neve estava empilhada e as derivações eram imaculadas. Tive aquele sentimento nojento, mas achei que estava sendo paranoico. Acordei no meio da noite com seu corpo sendo levado pelos ventos. Seus rins haviam falhado e ele era incapaz de buscar ajuda em seus últimos dias. Preso em sua casa sozinho. Ainda me deixa doente ao pensar nisso. Outra história foi a minha. Vou prefaciar isto com o fato de ter visto alguns membros da minha família passarem quando eu tinha 10 anos de idade ou menos. Fiquei quase entorpecido com a ideia e ao invés disso me concentrei nos meandros de suas condições. Afinal, não há muito que uma criança possa fazer sentada em uma sala com uma pessoa esperando para expirar. Há um cheiro que sempre ficava comigo quando eles estavam perto da morte, quase como um cheiro doce e podre. De volta à história. Um dia ela estava falando comigo e o cheiro me atingiu como uma tonelada de tijolos. Algumas semanas depois, ela foi diagnosticada com câncer de boca estágio 3. Na escola secundária, meu cachorro estava ladrando uma manhã em nosso quintal em torno de nosso depósito. Meus pais me disseram para ir dar uma olhada, mas eu tinha a sensação de que algo estava acontecendo e não queria me atrasar para a escola. Pouco depois de eu chegar lá, a escola entrou em fechamento imediato com todos abrigados no local. Aparentemente, havia um cadáver com um ferimento de bala encontrado em um carro em um parque próximo e o suspeito ainda estava solta. Eventualmente o abrigo no local é levantado e o dia de aula continua como normalmente. Ao voltar para casa, ao virar a última esquina com um quarteirão para ir à minha casa, vejo um esquadrão inteiro de carros da polícia encostados em volta da minha casa. Eu corro freneticamente pelo quarteirão e encontro meu quintal repleto de policiais vasculhando todas as nossas caixas e lixo de nossa arrecadação. Aparentemente, o suspeito de assassinato estava escondido em nosso depósito e foi pego depois que alguém relatou tê-lo visto saltar da cerca. A polícia ainda estava em nossa casa o dia inteiro procurando pela arma. Se eu tivesse ido até lá e verificado que o cão estava latindo, quem sabe o que teria acontecido. Na noite antes de meu noivo ir embora em uma viagem com seu pai para ver a família no leste, ela me perguntou se eu estava bravo com ela por ter ido. Eu tinha tido um mau pressentimento sobre tudo isso, mas não conseguia dizer o porquê. Era apenas um pressentimento. Ela teria ficado fora por cerca de 3 semanas. Eu disse a ela que estava tudo bem, que eu não queria sentir falta dela. Eu deveria ter dado ouvidos ao meu instinto. Cerca de 2.100 milhas em sua viagem, em um cruzamento em Joliet Hill, havia um motorista bêbado em um caminhão que lavrava seu carro e outros 3, matando-a,
e paralisando seu pai. Ela tinha 29 anos. Eles estavam a cerca de 250 milhas de seu destino. Meu mundo se despedaçou naquele dia. E eu tenho sido uma concha quebrada desde então. Tive um mau pressentimento de que não consegui colocar o dedo na ferida. Algo estava errado. E eu não escutei meu instinto. E minha vida estava completamente arruinada. Eu sei que quando ela perguntou se eu estava bravo com ela, que ela estava me dando uma saída, se eu tivesse pedido a ela para ficar, ela o teria feito. As pessoas tentam me dizer que isso não é verdade, mas não a conheciam como eu. Ela não estava 100% certa de que queria ir. Ela era minha melhor amiga, minha alma gêmea, meu mundo inteiro. Sim, teria sido egoísta da minha parte. Ela poderia ter segurado contra mim que eu não a deixei ir, mas pelo menos ela ainda estaria aqui. Nós íamos finalmente nos casar e começar nossa família quando ela voltasse. Na noite em que recebi a ligação, algo estava errado. Eu podia sentir que algo estava terrivelmente errado. Mas novamente, eu não conseguia localizá-la. Quando a ligação chegou, algo me fez atender. Não costumo responder a números que não reconheço. Ela havia morrido na época em que comecei a me sentir assim. Era para eu protegê-la, para mantê-la salvo. Eu falhei com ela. Isso me assombra a cada minuto de cada dia. Já se passaram quase 5 anos. Não eu, mas minha babá. Minha babá sempre teve esse estranho sexto sentido sobre as coisas. Ela sempre soube quando alguém estava grávida. Ela sabia quando seus filhos faltaram à escola, quando eles haviam roubado um presente, o melhor dia para ir ao bingo, etc. Ela passou por um câncer 2 vezes em 5 anos. E tinha acabado de terminar sua última rodada de quimioterapia quando soube que algo estava errado. Durante 3 semanas ela continuou voltando ao médico dizendo-lhes que algo estava errado. Mas eles não conseguiam encontrar nada. Eles lhe disseram que era apenas seu corpo reagindo à quimioterapia e sua idade, que ela ficaria bem em 1 semana ou 2. Ela era sempre a pessoa mais feliz que eu conhecia. Mas no mês anterior à sua morte ela mudou um pouco. Ela assustava minha mãe por várias noites quando ela chamava em lágrimas dizendo que sabia que iria morrer em breve. Eu ligava para ela pelo menos uma vez por quinzena para pegá-la. Mas ela começou a ligar mais regularmente. A última vez que conversamos, ela disse como estava orgulhosa de que alguém da família estava finalmente começando a costurar. Ela costumava ser costureira e até fazia seu vestido de noiva. Mas ninguém mais tinha qualquer interesse até eu. Ela também raramente dizia eu te amo. Mas ela terminou a chamada dizendo o quanto estava orgulhosa de mim, o quanto ela amava minha filha e eu, e meu bebê por nascer. E como este seria o bebê a ficar depois de 3 perdas. Na segunda-feira, o hospital fez uma radiografia do tórax e ficou claro. Apesar de uma febre de 2 semanas que não desapareceria, eles a mandaram para casa. Na quarta-feira, minha mãe teve que chamar uma ambulância porque ela estava em pânico e a febre estava muito alta. E ela disse que seu peito doía. Quinta-feira, quando minha mãe me levou para casa após uma consulta de ultrassom, meu tio ligou para dizer que fizeram outro raio-x e que era pneumonia. 13h30 da manhã de sexta-feira, minha babá estava implorando às enfermeiras que chamassem minha mãe. Ela precisava dela lá. Não podia ser outra pessoa. Não podia esperar. Nada acalmaria por horas. Então eles ligaram e a mãe foi. Ao meio-dia ela estava perdendo sua capacidade de falar. Às 16h30 ela já tinha ido embora, segurando a mão de minha mãe e de suas irmãs, pois minha mãe estava na ponta dos pés através das tulipas tocando para ela. Quando limpamos sua casa, ela tinha 4 cachos de tulipas falsas e uma nota para cada um de seus filhos, escrita apenas semanas antes, quando ela começou a dizer que iria morrer em breve. Eu tinha a sensação de que um dos membros imediatos da minha família iria falecer. Meus pais alugaram uma casa de praia para seu 33º aniversário em outubro de 2021. E como eu morava perto, eu os conheci lá para umas mini-férias em família. Na última noite da viagem, todos nós estávamos na sala de estar assistindo TV depois do jantar. E eu tive a sensação esmagadora de que esta seria a última vez que minha vida seria verdadeiramente perfeita. Eu estava em meu lugar favorito, ficando em minha casa de praia favorita que meus pais alugavam desde os 4 anos. Ambos os meus pais estavam saudáveis e bem sentados no sofá ao meu lado. E ambos os meus cães estavam aconchegados ao meu lado. A sensação era tão forte que eu até peguei meu telefone e peguei um vídeo panorâmico do quarto BC. Que tive a sensação de que este seria um momento que eu nunca iria querer esquecer. No dia seguinte, abracei meus pais e disse a eles o quanto os amava.
e que os veria quando estivesse em casa para as férias. Minha mãe faleceu instantaneamente na manhã de 18 de dezembro do que eles acreditavam ser um aneurisma cerebral. Ela estava completamente saudável, sem condições prévias, e não tinha sintomas antes de acontecer para alertá-la de que algo estava errado. Eu tinha ido dormir cedo na noite anterior, e quando acordei tinha 2 mensagens TXT, uma TXT de boa noite de minha mãe enviada depois que eu tinha adormecido às 22h04 dizendo quanto ela me amava, e outra do meu pai às 7 horas dizendo me ligue agora, é muito importante. Metade de mim morreu com ela naquele dia.